Olá, que gostoso estarmos aqui novamente no nosso programa Capelania, Gente Cuidando de Gente. Meu nome é Helene Vassão, eu sou capelã hospitalar, também sou capelã no Mackenzie e pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. E esse nosso programa é muito especial, porque nós tratamos de assuntos que são muito importantes, vitais, para lidarmos com situações de crise, principalmente. Hoje o nosso tema é mais específico ainda, como dar más notícias. Você sabe? Pouca gente sabe, não é fácil. Nós só gostamos de ouvir e dar boas notícias, mas a vida nem sempre é feliz e de bons momentos. De repente, tudo aquilo que considerávamos seguro nos é tirado e somos forçados a enfrentar situações difíceis e catastróficas que tiram o nosso fôlego e puxam o tapete de debaixo de nossos pés, deixando-nos estatelados no chão. Isso aconteceu comigo quando eu estava com 37 anos, com 4 filhos pequenos, entre 6 e 13 anos, e meu marido chegou em casa da CM à noite, sentindo-se mal. Enquanto eu me levantava da cama e trocava roupa para levá-lo ao hospital, ouvi um baque no banheiro. Forcei a porta e o encontrei caído no chão, quase sem respirar. Meu filho mais velho veio em nosso socorro sem saber o que fazer e chamou o pastor da igreja, muito amigo, que morava perto de casa. Naquele dia, eu aprender a fazer a ressuscitação cardiorrespiratória num dos hospitais onde era capelã. Fomos para o hospital e em todo o tempo eu lhe aplicava a massagem cardíaca e respiratória, respiração boca a boca. Ao chegarmos ao hospital, a equipe médica deu continuidade ao processo, mas depois de alguns minutos foram me dar as más notícias de que ele tinha falecido. Outro caso, Maria Helena aguardava ansiosa na sala de espera do consultório médico a sua consulta. Exames em mãos, ela tentara entender o significado daqueles termos, mas sem resultado. Somente um profissional da saúde poderia lhe dizer qual era a causa daquelas dores que ela havia sentindo há semanas e por isso lhe haviam sido pedidos aqueles exames. Era câncer. E o que estava à sua frente eram meses de um tratamento agressivo e cheio de efeitos colaterais. Mas como o médico poderia suavizar essa má notícia, ao mesmo tempo em que ajudava a paciente a se engajar ao tratamento e ter esperança? Todos nós podemos ter que enfrentar um dia uma situação como essa e ter que dar uma má notícia a alguém muito próximo em nossas vidas. Precisamos aprender como fazê-lo, pois dar uma má notícia, uma notícia ruim de forma inapropriada é muito triste, mas a boa forma de dar essa notícia suavizará o momento, facilitará a aceitação e ajudará a pessoa a suportar melhor o que virá pela frente, ou o luto, ou a luta para enfrentar a enfermidade ou as sequelas mutiladoras de tudo isso. Quero apresentar uma querida, uma preciosa amiga, enfermeira, que tem um trabalho muito específico nessa área de transmitir más notícias, de lidar com pessoas em crises muito difíceis, que é a Priscila Fukunaga. A Priscila é especialista em captação de órgãos e tecidos para transplante. É especialista em comunicação de más notícias e em captação de órgãos na Santa Casa de São Paulo. Oi, Priscila, muito prazer em ter você aqui. Muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, o prazer é meu, né?
de estar aqui falando de más notícias, que não é um tema muito agradável, mas que nós temos que estar preparados. Muito obrigada, quero agradecer muito ao seu convite. Um prazer tê-la aqui. Priscila, conta pra gente um pouquinho sobre você, sobre quem é você, a escolha da sua profissão. Você é enfermeira? Quem a chamou para isso? Pois é, é uma trajetória bem difícil, né? Na verdade, meu pai ele tinha farmácia, então a gente sempre lidava com o público e eu sempre gostava de ajudar as pessoas. E aí, um belo dia, eu falei, vou ser enfermeira, né? Que eu gostaria mesmo de cuidar das pessoas nesse momento difícil, né? E aí, eu acabei me formando e indo trabalhar. Meu primeiro trabalho foi na Santa Casa. E, por incrível que pareça, na captação de órgãos, né? E aí, o que eu vou fazer? E quando eu entrei na captação, coincidiu de meu pai entrar na lista do transplante. Que coisa! E lidar com isso, né? Porque ele sempre tinha uma ideia que eu iria conseguir um rim para ele, né? E aí você explicar que não era assim, enfim, foi muito difícil para mim. E ele ficou 10 anos aguardando um rim, não conseguiu. Ele acabou tendo uma parada cardíaca em casa. E após meia hora nós levamos ele para o hospital, tanto eu quanto o meu irmão. E aí neste dia o médico estava de pé. O médico falou assim para mim: olha, o seu pai morreu. Eu, oi? E ele assim ainda entubado, monitorizado. E aí começou a minha preocupação de como dar uma má notícia, como a gente nesse momento conseguir acolher a família, né? E aí então eu ganhei uma bolsa para estudar em Barcelona, me especializei em comunicação de más notícias e isso fez que o meu crescimento tanto pessoal quanto profissional fosse aí maior. E aí eu terminei minha jornada na Santa Casa no ano retrasado e fui para o Samaritano em cuidados paliativos. Uau! Más notícias também. Más notícias também. Eu falei, meu Deus, eu sou uma má notícia, né? Mas assim, que está assim, me ajudando a crescer muito. E eu vendo essa importância de você comunicar não só uma morte em relação à morte cefálica, mas também num prognóstico de um câncer. E você acompanhar a fase de terminalidade. Achei isso muito difícil, porque é muito difícil tanto para o paciente quanto para a família. Né? A família acaba tendo um pré-luto ou até um luto e o profissional ele fica muito perdido. Né? O que eu posso fazer nesse momento, sendo que o final é a morte? Porque nas faculdades de enfermagem, de medicina, de psicologia, quase não existem aulas sobre como dar más notícias, na verdade. Não, não existe. Acho que isso também deveria estar, sabe? Porque a gente aprende a dar uma má notícia. Como a gente aprende a entubar, como a gente aprende a puncionar, a gente também aprende a dar uma má notícia. Só que isso vem tanto num preconceito da gente, né? Nessa hora ninguém quer estar, como a senhora disse, ninguém quer estar nesse momento, né? No momento de dar notícia, olha, seu pai morreu, sua mãe morreu, ou sua mãe está com câncer. Ninguém quer. Mas existem técnicas que nos ajudam a acolher a família. Né? Porque quer queira ou não, o profissional ele faz parte do luto. O profissional da saúde faz parte do luto da família, né? E a maneira como é dada essa má notícia interfere muito no luto daquela família, não é verdade? Sim, é o que eu falo, sabe? Este momento, ele vai ser uma recordação triste ou uma recordação de uma saudade, né? Hoje eu tenho uma recordação triste, né? Porque sempre quando eu penso no meu pai, vem esta imagem. Então, eu tento proporcionar para os pacientes e para os familiares uma lembrança de uma saudade, não de uma tristeza. Que bom. Isso é muito especial. E o profissional da saúde, às vezes, ele pensa que ele tem que se tornar seco, duro, né? Sem emoções, sem verbalizar e sem sentir nada, mas tem que colocar a má notícia como parte da sua profissão e simplesmente chegar
e dar de chofre aquela notícia ruim para a família. Mas não é bem assim, não é verdade? Porque acho que sempre existe a barreira da ciência, né? Mas a gente tem Deus acima de tudo. Sim. Que nos ajuda nessa hora, né? Como diz assim, eu tenho uma médica que trabalha comigo hoje, diz que ela é minha professora, que é Ana Paula Mansano. E ela diz, é uma alma cuidando de uma outra alma. Que lindo, né? Que lindo. E eu tenho aprendido muito com ela nesse sentido, né? Ali é uma pessoa, é uma alma que precisa de nós. E a medicina, tantos profissionais da saúde vêm com aquela barreira, né? A gente coloca muito científico, sim, a gente precisa, mas é uma pessoa ali. Como a gente pode acolher esta pessoa nesse momento? Sim. E hoje a gente vem perdendo muito essa essência. Eu vejo que hoje assim, vem desenvolvendo muita parte tecnológica e a gente esquece um pouquinho da alma, do ser humano, de Deus, do que a gente está fazendo aqui. Por que a gente está passando por isso, né? Porque você acompanhar o seu ente querido partindo é muito difícil. Sim. Né? E muitas vezes as pessoas se revoltam, têm raiva de Deus. Né? Outro dia uma família falou assim para mim, não, hoje eu estou com raiva de Deus. Hoje eu estou revoltada. Né? E como a gente trabalha isso nesse momento? Eu acho que aí cabe a nós. Sim. Né? E como a capelania anda junto, né? Porque nós fazemos parte também de equipes de cuidados paliativos e trabalhamos justamente essas questões que tanto o paciente quanto a família nos trazem. Eu estou com raiva de Deus, e agora, o que eu faço? Eu acho que Deus me esqueceu, Deus está me culpando por alguma coisa, eu estou pagando. Como é importante trazer esse paciente e essa família a um relacionamento com Deus através de Cristo, que vai mudar essa visão e mostrar que a Bíblia também permite que as pessoas falem com Deus com as emoções mais cruas do seu coração. Deus conhece. Antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe. Né? E a pessoa pode falar. Eu uso muito o Salmo 13, onde o salmista fala assim, até quando, Senhor, o Senhor vai esquecer de mim para sempre? Até quando eu vou ficar aqui chorando e o Senhor não vai ouvir? Porque parece que muitas vezes, no meio de todo esse sofrimento, até parece que Deus não está ouvindo. Mas quando a gente incentiva a pessoa a conversar com Deus, a abrir o coração, rasgar o verbo, como isso muda, né? E como é bom a gente poder trabalhar junto, a capelania como parte da equipe de saúde, ajudando o próprio profissional da saúde a lidar com essas questões que vêm à tona nesses momentos. Assim, é fundamental, eu vejo o papel de vocês nessa hora. É isso mesmo, para tanto ajudar a gente quanto eles. Porque às vezes eles colocam também a gente em prova, sabe? Não, mas você acredita em Deus? Que religião que você é? A gente até evita falar um pouquinho da religião que a gente segue, mas fala, não, eu acredito em Deus, o que a gente pode ajudar. Lá no Samaritano a gente tem a hospitalidade, então sempre tem um capelão, padre, uma pessoa evangélica para estar indo, né? Sim. Hoje, infelizmente, com essa pandemia a gente acaba fazendo por videoconferência, mas é muito bom. Eu acho que e é geralmente nesse momento que a gente para pensar em Deus, né? Sim. E que deveria ser um pouquinho antes, né? Bem antes. E a mesma coisa o profissional, como ele se prepara um pouquinho antes para dar uma má notícia. Sim. Né? E Priscila, foi precioso poder fazer o curso com você, além de levá-la para falar nos nossos congressos que nós fazemos pelo Mackenzie, né, sobre cuidados paliativos, sobre saúde mental e espiritualidade, mas como foi importante levá-la para esses congressos e depois levar a parte da minha equipe de capelães também para fazer o seu curso de como dar más notícias. Isso nos ajudou demais. Porque muitas vezes o capelão entra junto com o médico que vai dar as más notícias para o paciente sobre a falha no seu
tratamento no sentido de daquela droga não ter feito o efeito desejado da proximidade da morte, e o capelão muitas vezes entra junto e tem que dar continuidade cuidando deste. Foi muito especial esse curso, muito. Que bom que vocês gostaram. E geralmente é assim, né? O médico fala, olha, a gente não vai mais seguir com tratamento, né? Não tem mais jeito, a evolução tá uma progressão da doença e sai, né? Exatamente. E você fica ali. E agora? O que eu vou fazer nesse momento, né? É verdade. E cada indivíduo, é uma alma. Então, e agora, como eu vou fazer? Então, eu acho que também foi muito bom para nós também a participação de vocês, porque a gente enxergou também um outro lado, né? Bom. Foi muito bom. Uma troca de figurinhas e tanto. Sim, e assim, para mim foi muito bom, porque eu saí de uma captação de órgãos, que é um contexto diferente. Na verdade, a gente pega a família já na notícia da morte, e você ir para os cuidados paliativos, que é você acompanhar essa terminalidade. Então, acho que se a gente também não tivesse essa troca de experiência, para mim ia ser muito mais difícil. Até que outro dia eu encontrei com você no café, né? Isso. E falei, eu preciso da sua ajuda. E foi muito bom. Que bom. Porque quando você trabalhava com a captação de órgãos, você recebia o cadáver já, a pessoa que tinha acabado de chegar morto ou que falecia no hospital, e você já tinha que fazer o contato com a família, negociando isso ou fazendo a comunicação. Você também faz a comunicação nesse caso? Sim. Principalmente como paciente, por exemplo, é muito difícil, principalmente no jovem, né? Então, ele saiu da casa, foi passear, foi para um barzinho, bateu um carro, teve um traumatismo e morreu. E aí você precisa conversar com a família, né? Num princípio de mostrar, porque na morte encefálica é feito os exames para comprovar a morte. Então tem um tempinho também para a gente falar assim, olha, a gente tem uma suspeita da morte cerebral, uma suspeita de uma morte. E até chegar no final e falar que está morto. E daí você tem um outro passo, que é mostrar, olha, existem dois caminhos. Ou da gente desconectar os aparelhos e fazer o procedimento do funeral, ou poder melhorar a qualidade de vida de outras pessoas. Que boa abordagem, ótimo. E aí você acaba também tendo uma barreira que é um mito sobre a doação de órgãos, né? Então, é bem complexo nesse sentido, da morte e você poder melhorar a qualidade de vida de outras pessoas. E nos paliativos, é você com seu ente querido, né? Numa evolução de uma doença, que também existem dois caminhos, né? A doutora Ana sempre diz que existe o caminho um caminho livre, um asfalto sem buracos e um asfalto com buracos, né? Qual que você quer ir? No liso, sem buracos, onde o paliativo, junto com a parte da capelania, traz um conforto para a família, ou num com buraco que você acaba investindo, né? Entubando, levando para UTI ou até reanimando, quando a gente não tem uma evolução, uma boa evolução. Né? Então, a gente trabalha sempre para um caminho liso, só que para a gente chegar nesse caminho liso, a gente precisa de vários profissionais que nos ajudam para trazer o quê? Uma dignidade, tanto para a família quanto para o paciente. E qualidade de vida, não importando quanto tempo ele tenha, né? Mas viver naquele tempo de maneira digna, com qualidade, lidando com conflitos que foram acumulados, às vezes, durante toda a vida, e que, se não forem resolvidos, a família vai ficar com muita coisa em mente, ainda coisas ruins, amargas. Né? Como é importante esse tempo. Agora, fala um pouquinho também sobre cuidados paliativos, porque muitas vezes as pessoas pensam que cuidados paliativos, quando o paciente é encaminhado para cuidados paliativos, quer dizer que ninguém vai fazer mais nada.
ele foi colocado e esquecido num canto para ser simplesmente sedado, dopado, para não sofrer mais. Não é nada disso. Não, a gente também tem esse mito em relação aos cuidados paliativos. Eu também tinha esta ideia, né? Cuidados paliativos é terminalidade, a gente vai sedar e vai morrer em poucas horas. Não. O cuidado paliativo, ele vem para trazer esse asfalto liso. O que eu posso fazer para você neste momento, para você ter uma qualidade de vida? Significa que você vai morrer hoje e amanhã? Não. Né? Só Deus sabe quando a gente vai morrer. É daqui meses, é daqui anos. Quando a gente fala de terminalidade, é diferente de uma fase ativa de morte. Terminalidade é anos, são meses. Fase ativa de morte é diferente. Sim. Então, o paliativo, ele vem para te dar um conforto, independente do que vai acontecer. Né? E a liberdade que se tem quando o paciente está em cuidados paliativos, num setor específico, de conversar sobre a morte. Não é verdade? Sim. Porque muitas vezes o paciente sente, observa, porque ele se torna muito observador, no olhar do paciente, no olhar dos seus médicos, dos outros profissionais, dos próprios familiares. Mas quando ele tenta falar sobre isso, as pessoas falam, não fala nisso, bobagem, vira essa boca para lá, que é isso, pensa positivo. E ele fica com tudo aquilo guardado. Sim. Não consegue verbalizar e lidar com questões importantes, urgentes, que ele gostaria de tratar antes de partir. E às vezes vem até com aquele preconceito, né? Olha, não entre no quarto falando que você é dos cuidados paliativos, porque ele acha que ele vai morrer agora. Não, cuidados paliativos, ele vem para te dar uma dignidade. Porque nós somos muito egoístas, né? Sim. A gente quer a pessoa para nós, todo mundo quer. Mas o que é bom para esta pessoa? Sim. E daí você sair do seu corpo, pensar naquele ser que é aquela pessoa é muito difícil. E quem é da equipe dos cuidados paliativos, eu acho que eles são escolhidos por Deus. Tanto os médicos, os enfermeiros, a psicologia, a parte da assistente social, a capelania. Sim. Porque se você for muito robotizada, se você não enxergar a alma que está lá, uma alma cuidando de uma outra alma, você não consegue. Você não consegue fazer um bom trabalho de uma verdadeira equipe de cuidados paliativos. E é muito interessante como essa equipe se ajuda, se completa, se integra, né? Porque um apoia o outro, um dá complemento, dá sequência ao atendimento do outro. E essa discussão que se tem em equipe multidisciplinar antes da visita ao paciente também é super importante, porque todo mundo fala a mesma língua, pensa junto, não é verdade? Eu acho que esse é o diferencial da equipe de cuidados paliativos, né? É uma equipe multiprofissional. Sim. O que é bom para o paciente naquele momento? Na parte da nutrição, da fono, e isso a gente consegue fazer lá. A gente tem esse trabalho. Sim. A gente tem uma equipe que a gente discute a necessidade do paciente, o que a gente pode fazer para ele naquele momento, tanto para ele quanto para a família. Muito bom. E acho que isso é o diferencial. Sim, É você poder discutir com os outros profissionais o que é bom para aquele paciente. Sim. E esquecer um pouquinho, porque às vezes tem aquela coisa, né, também da medicação, a gente vai colocar morfina, é para morrer. Não. E um preconceito quanto à morfina também. Sabe, a morfina vai acelerar a morte. Exatamente. Né? Então, assim, a gente não antecipa a morte e a gente também não prolonga a morte. Ótimo. Tudo tem o seu tempo. E é o tempo dele, é o tempo de Deus. Então, o que a gente pode fazer nesse tempo para ajudá-lo, para ajudar Deus nesse momento a que fique confortável. Né? E eu tenho ficado encantada em ver que quando existe um ou outro membro da família extremamente resistente ou a fim de provocar conflitos, a impedir o tratamento tal, como Deus dá tempo de colocar essas pessoas no lugar.
quando tudo vai ficando mais sereno, a família toda está mais equilibrada, aquela pessoa parte muito mais segura, muito mais tranquila. Essa experiência que eu tenho tido em muitos casos, né? É uma morte digna, uma morte mais tranquila, no sentido de paciente, e o paciente vendo que a família está bem, ele também parte muito mais seguro, muito mais tranquilo, né? A gente sempre conversa com a família também, olha, conversa com ele, diz que você está em paz, que Sim. você aceita que a hora dele chegou, porque é realmente o que você disse, se a gente tem aquele obstáculo da família, o paciente fica muito mais tempo naquela fase que a gente fala que é ativa de morte, e você vê um sofrimento nítido do paciente, mas alguém está prendendo ele, né? Até a gente fala isso, olha, fala que tá bem, entrega ele para Deus ou para quem você acredita, né? Porque a gente lida com várias pessoas, para uma energia boa, do bem, para que tudo dê certo, né? Então isso é muito bom quando a família também começa a entender o que é também uma dignidade, o que é a morte naquele momento. Interessante, muitas vezes na nossa capelania, no Emílio Ribas, lidando principalmente no começo da AIDS, quantas vezes eu fui chamada pela enfermagem ou pelos médicos, olha, aquele paciente já teve 3 paradas, ele não consegue partir, tem alguma coisa que o segura, vai lá falar com ele. E quantas vezes, indo lá, o paciente falava, olha, eu quero ver tal pessoa antes de partir. Eu preciso pedir perdão para o meu pai, porque eu falei umas bobagens antes de sair de casa e ele vai ficar muito triste. Ou eu não sei para onde eu vou depois da morte. E isso me dá medo de partir e por isso eu estou me segurando aqui. Quantas coisas a serem tratadas importantes, né? Tudo isso. Sim, realmente, a gente vê isso mesmo, às vezes falta uma pessoa. Uma vez também eu peguei uma família que ela estava esperando a irmã, mas que a irmã não conseguia vir. A gente pediu para a irmã escrever uma carta. E aí nós lemos a carta, a partir do momento que acabou, assim, o ponto final da carta, ela deu o último suspiro. Que coisa. Então, isso eu acho que faz a gente crescer muito como pessoa, né? Você começar a enxergar as outras pessoas de uma outra forma, né? É difícil, muito, né? Às vezes a gente fica com raiva, por que que isso está acontecendo com tal pessoa? Ou por que que eu estou passando por isso, né? Mas a gente acaba aí respirando fundo e vamos. Acho que é uma sabedoria muito grande, é um crescimento muito grande você ter essa experiência. Sim. Às vezes eu sentava em casa e falava assim, gente, eu não vou aguentar, os paliativos é muito diferente da morte encefálica. Por que que eu estou aqui? A gente se pergunta, né? Por que que eu estou aqui? Será que eu vou conseguir ajudar realmente essas pessoas, né? Porque a gente tem que se conhecer, né? Isso é muito difícil. Eu tinha um preconceito muito grande em relação à morte. Eu tinha medo da morte. Eu não conseguia chegar perto de um morto. E aí a gente começa a se preparar, né? Como que eu vou ajudar uma pessoa na hora da morte se eu mesmo não aceito? E aí foi também preparação de anos até você chegar no entendimento que é uma passagem, que a gente vai encontrar com ele lá em cima e como que a gente pode preparar essa passagem para ser melhor. Que bom. Mas você chega em casa também moída, né? É verdade. Quantas vezes cuidando de muitos pacientes numa manhã só em UTI ou em paliativos, quando eu saía para fora da porta do hospital, eu olhava para o céu e falava, tem céu azul aqui fora, tem vida aqui fora, que delícia. A gente se sente exausta. Muito. Né? Tem assim, parece que te suga, né? Às vezes eu chego em casa, não é assim um cansaço físico. Não. É um cansaço que você tem mesmo de energia, de você, porque você acaba passando energias boas para as pessoas, né? E aí a gente chega em casa cansado. Não tem como. Verdade.
Priscila, conta pra gente como é que você, quando trabalhava na Santa Casa, comunicava as más notícias para essas famílias. Como é essa comunicação das más notícias? Então, quando a gente fala de comunicação, acho que vem muito, corre paralelo, o acolhimento com a comunicação, né? Então, eu não posso dar uma má notícia de pé, no corredor, ou na beira do leito onde está o ente querido da família. Então, já começa o quê? Vou procurar um lugar para eu conversar. Sabe? Ou a sala do descanso médico, a sala da assistente social, em algum lugar, né? Que não tenha ruídos. Por quê? Porque o maior fracasso da comunicação, eu vejo que eu acho que você entendeu. Não, você entendeu o que eu te falei. Não, mas você não entendeu. Porque existem ruídos, que a gente fala que são os ruídos da comunicação, né? Que são os ruídos externos. Então, se eu estou num lugar com muito barulho ou não apropriado, acaba atrapalhando na nossa comunicação, e os nossos ruídos internos. E eu acho que esse é a maior dificuldade da gente, que é trabalhar a raiva, a revolta, a culpa, a pena, porque assim, a pena pode atrapalhar no acolhimento. Ou a culpa que eu tenho, somatizei com alguma coisa, pode atrapalhar. Né? Então, a gente tem que ir livres, a gente tem que ir, que eu falo sem... Quando a gente fala preconceitos, né, sem o preconceito daquilo, né? E aí sentar com a família, perguntar o que ela entende quanto ao diagnóstico, principalmente na morte encefálica, né? Porque você entra na UTI, seu paciente está com o coração batendo, porque está recebendo medicação, então ele vê pelo monitor os traçados, está fazendo xixi, que eu vejo pela sonda, está respirando, porque o aparelho respira por ele. Sim. E como você está falando que ele está morto? Então, o que você entendeu? O que o médico falou para você? E aí você utilizar as técnicas da comunicação. Eu gosto de usar muito a metáfora, né? Olha, imagine que a sua mãe é uma rosa, né? Aí você cortou a rosa do pé, colocou ela num vaso com água. Essa rosa está viva ou está morta? Está morta, ela está sendo mantida pelaquela água, mas ela vai murchar, ela está morta, não tem mais vida. Sim. Você cortou ela do pé, né? É Então, metáforas te ajudam muito. Você utilizar as palavras que a família coloca para você. Né? Por exemplo, dá um exemplo. Por exemplo, né? Você fala assim, olha, o que você entendeu? Não, meu filho estava trabalhando, caiu do andaime e veio para cá. Então, seu filho caiu do andaime, veio para o hospital. Nós utilizamos todos os recursos possíveis, porque a gente está aqui para salvar. A gente é educado para salvar a vida. Mas, infelizmente, né, ele não respondeu, o organismo dele não respondeu. E ele morreu. E é difícil o profissional de enfermagem, ou mesmo o médico, falar da morte. Olha, ele foi a óbito. Uma vez a família falou para mim, você foi fazer um exame? Não, ela não entendeu. Né? Ela não entende. Então, eu preciso falar da morte. A palavra morte. Trazer a família para a realidade. E a família joga com você, né? Olha, você acredita em Deus? Se eu não acredito, olha, eu não acredito. Mas, não, eu acredito. Né? Então, mas Deus fez um milagre. Levantou Lázaro. Então, mas vamos pensar numa coisa também, que o milagre pode ser de uma outra forma, de você melhorar a qualidade de vida de outras pessoas. E sempre respeitar a pessoa. Tudo tem um limite. Né? Então, a comunicação, ela vem desde o quê? O posicionamento dos móveis, a sua postura. Então, braço cruzado, perna cruzada, você não está tendo um acolhimento com a família. Você quer falar que ele morreu e quer ir embora. Né? Então, tudo isso faz parte da comunicação de uma má notícia. Muito bom, excelente. E como é importante essa parte da pessoa compreender.
de deixar tão claro que realmente ela comece, porque demora para a pessoa cair em si com uma notícia tão trágica, não é verdade? Não é porque você falou que ela já entendeu e já está pronta para tomar uma decisão, mas demora. Imagine uma mãe perdendo um filho, né? Imagine. E aí você escuta do profissional do seu colega, nossa, mas essa mãe está fazendo um escândalo. Essa mãe está revoltada. Gente, é uma mãe perdendo um filho. Sim. Ou um filho perdendo uma mãe. Sabe, a gente passa pelas fases, né, do luto, de revolta, de barganha, de negação. E eu consigo apoiar esta família e trabalhar com essas fases do luto, né? Mas, mais uma vez, eu tenho que tirar um preconceito, né? Sim. Não, essa mãe se jogou no chão, essa mãe bateu com a cabeça. Gente, é uma forma dela extravasar, né? Imagina, eu vou chegar para você e falar assim, olha, seu marido morreu. Ah, tá bom, e agora? Não é assim. Né? Ou olha, sua mãe tá com câncer, né? Ah, então tá bom. Então ela vai receber químio e eu vou pro shopping. Não é assim. E às vezes os evangélicos fazem um mau uso da fé, porque falam assim, mas você não tem fé, você não sabe que ele foi para um lugar melhor, que ele está com Deus, então fica tranquila, não chore. Isso não é consolo, gente. Não é. Não é. Como é importante a gente dar ouvidos, acolher a pessoa que está sofrendo, chorar junto com ela, porque foi isso que Jesus falou, né? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram e andar junto com ela, porque nos primeiros momentos a pessoa fica totalmente aturdida, fica fora de si. Ela demora para compreender tudo o que está acontecendo, para daí ela ter que tomar uma porção de decisões muito importantes. Né? Imagine, você do lado da captação, você acabou de perder seu filho e naquele momento você tem que decidir se você vai ajudar a melhorar a qualidade de vida de outras pessoas. Né? Doando os órgãos do seu uma filho. Situação de crise. Terrível. Né? Ou a mesma coisa quando a sua mãe ou quem for da sua família não está respondendo a um tratamento e você tem que decidir que você não quer que o médico entube, não quer que ele reanime, não quer que leve para UTI. Você está decidindo para a pessoa que está lá. Sim. É muito difícil. Muito. É diferente de você falar assim, você ganhou na loteria. É muito difícil. E é uma carga muito grande para quem está do outro lado, né? Sim. Então, eu vou decidir se o meu pai vai ser entubado ou não, se vai ser reanimado ou não. Então, acho que é por isso a importância de você criar este vínculo com a família, né? Isso é vital. Do acolhimento familiar, de uma boa comunicação, de ser sincero com a família. Olha, estamos com você e o que nós vamos poder fazer? Né? Estamos juntos. Estamos juntos. Não estou só despejando em cima de você uma má notícia para você resolver o que você vai fazer. Estamos juntos. Sim. É diferente. Mas, assim, o fracasso da comunicação é você achar que o outro entendeu. Não, eu achei que ele entendeu que a mãe dele está morta. Eu achei. Né? Será que realmente ele entendeu? Né? Porque eu quero dar notícia e sair. Eu não quero ficar lá. E aí chama a psicóloga, chama a capelania. Não, você faz parte da má notícia. Você faz parte do luto. Você faz parte de um prognóstico de um paciente. Eu achei muito interessante, num dos nossos cursos de capelania hospitalar, que um pediatra estava falando e ele falou assim, olha, eu informei a mãe que ela precisava preparar um sorinho caseiro. Então, eu falei para ela, a senhora pega 1 litro de água e põe 1 colher de chá de sal e outra de açúcar e ferve durante tanto tempo, deixa esfriar e daí vai dando de colher em colher de sopa para ele de tempo em tempo, tal. Entendeu? Entendi, sim, senhor.
A senhora vai fazer? Vou, sim, senhor. Depois de meia hora que ela havia saído do consultório, ela voltou. Alguma dúvida? Sim, doutor, o senhor não falou? O senhor falou em colher de chá. O senhor não falou de qual chá? É Ela não bem tinha isso. entendido nada. É bem isso mesmo. Então a gente precisa saber, Verdade. senão não tem como. E a gente passa por isso, a gente acha que não, e principalmente nessa situação de crise, Ah, a família, você precisa, e eu sempre digo que a comunicação de más notícias não é em 10, 5 minutos. É em 1 hora, é em 1 hora e meia, é o tempo da família. Não tem como você falar assim, não, em 10 minutos você vai falar da morte ou de um prognóstico e tchau. Não é assim, não é. importantíssimo você falar isso, porque a impressão que muitos profissionais têm é essa, né? Em pé na porta Sim. do hospital e falar, olha, ele faleceu. Então, agora pode se dirigir ali a orientação de... Exatamente, não dá um é tempo para nada. Olha, ele faleceu, você vai ali na internação, já vai ver o trâmite do funeral, tem uma funeral. Gente, né? Ele está falando com uma vida, né? E sobre uma vida que teve uma história que impactou a vida de todos ali, todos os seus queridos. Então, não se descarta tão rapidamente assim, né? E é tão triste, porque hoje isso acaba sendo uma exceção, né? Da gente poder fazer isso. Sim. E não uma regra. Então, isso é muito triste. Muito. E essa oportunidade que você está abrindo, eu acho muito importante, sabe? Da gente, que isso não fique como uma exceção, que seja uma regra para todos os hospitais, independente de público ou privado. Sim. E que os profissionais também pensem nisso. O ministério, o serviço da capelania hospitalar é realmente de humanizar o cuidado, humanizar o ambiente hospitalar, né? O relacionamento de um profissional para com o outro, do profissional para com o seu paciente. Isso vai mudar o ambiente, vai ficar uma coisa muito mais agradável. As coisas vão acontecer de uma maneira muito menos desgastantes, porque tem a presença de Deus através da capelania hospitalar, e isso faz toda a diferença, né? Sim. Priscila, qual é o preconceito mais comum em relação ao profissional da saúde no processo de luto da família? É aquela coisa de o que eu posso fazer se ele já morreu? Ou eu vou levar uma má notícia, eu vou levar um sofrimento para a família. Então, isso atrapalha muito, porque o profissional, ele acha que ele não vai ajudar. Pelo contrário, ele vai lá, vai fazer a família chorar, vai dar uma má notícia, né? E acabou. Não, eu vou ajudar, o meu papel é ajudar a família neste momento, na fase do luto. Então, o profissional da saúde, ele quer fugir. Ele quer fugir disso. O médico, ele quer, sabe, daqueles 5 minutos de pé na porta da UTI ou do PS, fala assim, olha, o seu João morreu e agora você vai lá na internação. Então, você já vem com aquela coisa, como eu vou dar uma má notícia? Qual é o meu papel se eu estou levando uma coisa que eu sei que ele vai chorar? Né? E não é. Não é isso. A gente faz parte do luto. Eu acho que isso que o profissional da saúde, ele não sabe ainda, que ele faz parte do luto. Que a família tem uma foto-imagem daquele momento. E essa foto-imagem vai ser de tristeza ou vai ser de uma saudade? Né? Ele não sabe disso. Infelizmente, ele não sabe. Poderia ser uma peça vital, né, neste processo todo, se fosse melhor preparado para tudo isso, como é necessário
ter cursos de como dar más notícias Sim. nas universidades, principalmente na área da saúde, né? E principalmente para o médico, porque assim, a família ela quer ouvir do médico Sim. que ele está morto. E aí o médico ele acaba, né, se apoiando ou na enfermeira ou na psicóloga, né? Mas você sempre vai ter a imagem do médico também naquele momento, Sim, né? E aí, sim. se você não tem enfermeira, se você não tem a psicóloga, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar com isso? E fala para mim na questão da morte encefálica, porque às vezes a família fala, mas espera aí, eu estou vendo, né, como você já citou, que tudo está funcionando nele. Os aparelhos me dizem isso. Quais são os critérios para se atestar uma morte encefálica? Então, a morte encefálica hoje no Brasil ela é feita com uma primeira que a gente diz que o médico preenche um termo, que é um termo no diagnóstico de morte encefálica. Então, a gente tem a primeira prova clínica, que o médico ele vai fazer ver se os seus estímulos, se os seus nervos do cérebro está funcionando. Então, existe várias sequências. Então, se você pisca o olho, se você não pisca, se você reage à luz, se você não reage. Então, são vários testes num só para ver se realmente você tem vida. Porque a gente tinha aquela ideia que se o coração está batendo, nós estamos vivos, mas não é. É a nossa caixinha aqui, é o cérebro. Sim. Então, se o cérebro ele está vivo, eu estou funcionando. Se o cérebro está morto, eu não funciono, tá? Então, é feito esse teste e ele assina. Tá? Depois de 1 hora, é repetido novamente esses testes por um outro médico. E depois é feito um exame que a gente fala que é um exame complementar. Pode ser um Doppler transcraniano ou um eletroencefalo, que mostra, se for o Doppler, se existe sangue que está levando nutrientes e O2 para sua cabeça, ou se não existe. E se for o eletroencefalo, se existem atividades neurais ou não. Tá? E aí mostra, não tem. Aí fecha-se o protocolo e aí ele está morto. Então, não é o horário da parada cardíaca. É o horário das provas, finais das provas. Tá? E aí a gente fecha que está morto. E é interessante, uma das técnicas também é usar o quê? O passado. Olha, ele não está aqui. Né? Ele não respira. Quem respira é o aparelho. O coração dele não bate. Quem faz ele bater é as medicações. Então, trazendo a família para a realidade. Né? Então, olha, se eu vim aqui tirar o aparelho do tubo, ele não tem respiração. Olha esse olho, é igual o olho de uma pessoa viva? Então, não é. Então, mostrar para a pessoa, isso é muito importante. Né? Porque ela vai poder compreender, né? Na sua visão, no seu entendimento, o que está acontecendo de fato. Né? Sim. Voltando um pouquinho para cuidados paliativos, é interessante a gente mostrar para o paciente também que não é só ele que sente tristeza pela morte, pela aproximação da morte. Jesus aqui no Getsemane está falando assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele fala sobre a sua morte próxima com 2 de seus discípulos. E como foi importante, porque ele estava preparando-os para a sua partida também. Mas como inteiramente Deus e inteiramente homem, ele verbaliza o seu sofrimento, a sua dor. Então, a gente pode conversar sobre isso com o paciente. Olha, Jesus, sendo Deus, pôde fazer isso. Não tem problema nenhum você abrir o coração e falar o que você está sentindo. E eu achei muito interessante também um rei de Israel, um personagem bíblico muito famoso, Ezequias, que ele fica doente de uma doença mortal. E aí o profeta Isaías chega para ele e fala assim: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá
você não vai escapar. E aí Ezequias se vira para a parede e ele começa a fazer uma oração. E ele fala assim, eu disse, em pleno vigor dos meus dias, hei de passar pelas portas do além. Fui privado do resto dos meus anos. Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Como tecelão, enrolei a minha vida. Ele me cortará do tear, do dia para a noite, darás cabo de mim. Esperei com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, quebrou todos os meus ossos do dia para a noite, darás cabo de mim. Eu sussurrava como a andorinha ou grou e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, sê tu o meu fiador. Portanto, restaura minha saúde e faze-me viver. E interessante porque depois dessa oração de Ezequias, neste caso, realmente Deus restaurou a sua saúde de uma maneira que só ele podia fazer e deu mais anos de vida a este homem. Mas o que eu penso aqui quando eu leio esse texto de Isaías 38 é a liberdade que Deus nos dá para falar o que a gente está sentindo, para verbalizar a nossa dor, para contar para Ele o que está dentro do nosso coração. Ele não nos pune, Ele não é um Deus que está lá como detetive investigando se a gente vai fazer tudo bonitinho ou não. Nós somos gente, a nossa vida é um dom de Deus, é um presente de Deus e a gente tem todo o prazer em manter a nossa vida. A morte entrou pelo pecado e como é triste, não é uma coisa natural, não é uma coisa que a gente vai aceitar, tem que engolir e pronto. Mas é alguma coisa que vai ser sempre dolorida, dolorosa. Priscila, fala um pouquinho para a gente sobre essa fase tão difícil que nós estamos passando agora, que é essa pandemia do Covid-19. Como é para você e o que você vê nos seus colegas profissionais da saúde, esse dar as más notícias? É muito difícil. Eu acho que é uma má notícia dobrada, né? Porque no Covid, a pessoa, o paciente, ele fica sozinho da família, né? Não dos profissionais, mas da família, né? Tive o exemplo do meu sogro, que morreu de Covid, e ele ficou uma semana sozinho, né? Não podia receber visita. Então, para a família é uma angústia, né? Até hoje, a família acaba não vivendo o luto, porque você não está presente no dia a dia. Você depende de outras pessoas para fazer o acolhimento para o seu ente querido, que é difícil, você quer dar um amor, e aí você não consegue se despedir, porque aí o corpo sai no caixão lacrado, você não consegue se despedir fazendo um velório, e isso é muito difícil, tá? É difícil, acho que para a família e para nós também, como profissional. Com certeza. A gente acabou perdendo, acho que esse trâmite mesmo de despedida, né? Não tem. E isso acaba sendo um trauma muito grande, né? Porque você não pôde dar um último adeus. Você não sabe como a pessoa estava. Né? E para o profissional também é mais difícil, também porque ele não acompanhou o paciente como a gente faz em cuidados paliativos. Exatamente. Né? Um paciente que chegou de manhã e talvez à tarde ou depois de 1 ou 2 dias. Sim. É muito ruim. Acho que tanto para a família quanto para nós. O que a gente consegue muitas vezes fazer, principalmente o pessoal da UTI, que tem minhas amigas lá na UTI, é mesmo, se o paciente tem condições, está consciente, é fazer uma videochamada. Sim. É você falar assim, olha, a sua família está presente, está aqui, mas aqui não pode entrar. Então também tem isso. E nos paliativos também tem que a fase da terminalidade você também não pode estar lá, mesmo com a pessoa consciente. Então,
Às vezes a gente abre algumas exceções para um paciente, para uma família que não é de risco, tá ficando um pouquinho com o paciente, mas é uma exceção. Mas é muito difícil. Acho que tanto o profissional quanto o paciente, eles ficam muito carentes, porque tem uma lacuna, Sim. que é a família. A família é muito importante, tanto para a gente quanto para eles. E com o Covid, a gente não tem. Não. Né? Mudou muito a situação, né? Para todo mundo. E é aquela coisa, será que realmente morreu? Será que realmente é ele que está aqui? Porque você não vê. Quando a família não vê, isso fica, demora muito mais o processo do luto, né? Porque ela não viu a pessoa morta. Então, tudo isso até entrar na cabeça dela demora, é um processo muito mais lentificado. Muito mais. Acho que você perde aquele momento de você mesmo se despedir. Você perde. E aí fica aquele, né? Aquele buraco. O assalto fica com um buraco ali. E é difícil de fechar. É muito difícil. Sim, é verdade. Que difícil, que dureza. É difícil. A gente não poder abraçar, né? A gente gosta tanto, né? Naquele momento da gente poder abraçar as famílias, a gente não consegue. Eu fico pensando que sem Deus na história dessa família vai ser um luto muito mais complicado, né? No sentido de não ter um colo para onde chorar, um colo acolhedor que vai realmente dar ouvidos, que vai dar sustento, que vai dar forças para a pessoa e para a família suportar tudo isso. Lembrando da morte de Lázaro, as irmãs Marta e Maria estavam sofrendo muito, mas a presença de Jesus ali foi vital, porque ele pôde falar: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? O Evangelho, o verdadeiro Evangelho, traz paz, traz segurança em meio à dor, não nega a dor, não simplifica a situação, mas chora junto, né? Dá consolo, um consolo que não vem só através de um momento, de uma pessoa, mas do próprio Deus, que nos mantém em pé, que nos faz segurar na rocha firme, que é Ele mesmo. E eu acho isso também muito interessante, que aí eu acho que resume no que você disse, porque as pessoas muitas vezes levam a Deus nessa coisa que não é mesmo o real, vamos dizer, nessa hora, né? Sim. É isso mesmo, olha, você não tem fé, ele vai levantar, ele vai acontecer, porque um conhecido meu é assim. Não, mas acho que a gente tem que ver de um outro lado. Ter Deus fé também, ter fé de uma outra. Exatamente. É também aceitar, né, o tempo que Deus lhe deu também e agradecer por aquele tempo, não é verdade? Sim. E o grande também, que eu falo, medo dos profissionais, quando eles perguntam também pra gente, como vocês lidam numa má notícia, nessa parte mesmo de Deus. Porque a família fala, não, ele vai levantar. Lázaro levantou, ele vai levantar. Né? Lázaro levantou e morreu depois também, né? Então, e isso é difícil para o profissional da saúde, não que a gente quer tirar a fé, a gente não tira a fé de ninguém. A gente também fala isso nos paliativos. A gente não está aqui para tirar a fé de ninguém, mas como a gente trabalha nessa hora. Sim. Né? Priscila, que riqueza, né? Quanta coisa para a gente aprender, para a gente trocar figurinha. Sim. Muito, muito, muito obrigada por esse tempo tão precioso. Deus abençoe muito a sua vida. Queremos você conosco outras vezes, continuando a instruir a nossa equipe de capelães também, para que nós possamos cuidar melhor das famílias e dos pacientes em final de vida também. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui.
A gente sempre está aprendendo. Acho que você é uma pessoa maravilhosa. Me ensinou muitas coisas. Gostoso. E muito obrigada por tudo. Muito Estou à obrigada. disposição. Amém. Até mais. Até mais. Até mais para você também. Deus te abençoe. Até a nosso próximo encontro aqui no Capelania Gente Cuidando de Gente.